Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para trazer com vocês uma análise do dia que a China mostrou que, se quiser, pode quebrar o mercado financeiro estadunidense. Ontem, dia 27 de janeiro de 2025, entrará para a história como o dia do Sputnik chinês. Para quem não consegue entender essa associação, lá em 1957, sem muita informação, os Estados Unidos da América descobriu que a Rússia, naquela época a União Soviética, que supostamente teria recursos limitados, conseguiu lançar o primeiro satélite artificial a orbitar tranquilamente o nosso planeta. Naquela época eles não acreditaram que isso seria possível. Como é que pode os Estados Unidos da América, a nação mais desenvolvida do mundo, ser ultrapassada pela atrasada União Soviética, como eles vendiam na época também, né? Depois disso, a situação só piorou para eles. A União Soviética foi a primeira nação a mandar também um ser vivo para o espaço, primeira cadelinha laica. Depois foi também a primeira nação do mundo a mandar um homem ao espaço, com o caso que a gente sabe do Yuri Gagarin, e também depois foi a primeira nação a mandar também uma aeronave, vamos chamar assim para ficar bem fácil a compreensão, para a Lua. Ou seja, os soviéticos também chegaram à Lua primeiro que os estadunidenses. É claro, para superar o feito da União Soviética, os estadunidenses teriam de fazer algo muito maior. E eles buscaram fazer, supostamente, que foi o que aconteceu no final da década de 60, que foi a ida do homem para a Lua. Porque todo o resto da União Soviética já tinha feito, basicamente, né, isso aqui é uma ironia, com graveto e barbante, né, que era o que eles imaginavam que os soviéticos tinham, por exemplo. E aí agora vinha a informação que uma startup chinesa que desenvolveu um aplicativo chamado DeepSeek gastou uma fração minúscula de investimento para desenvolver uma inteligência artificial chinesa que é mais eficiente que o ChatGPT da OpenAI, que é mais eficiente que o Claude, que é mais eficiente que o Copilot, né, que é a inteligência artificial da Microsoft, que é mais inteligente que a inteligência artificial da Meta e que é mais inteligente, inclusive, que outras inteligências artificiais que estão em desenvolvimento, entre elas a da própria Google, né, a Gemini. E tudo isso, meus amigos, custando a bagatela de apenas 6 milhões de dólares e utilizando uma estrutura muitas vezes menor. Isso gerou ontem ali, né, quase que uma quebra do mercado de tecnologia estadunidense ligado à área da inteligência artificial. Por quê? Porque você teve ali só o mercado ligado à tecnologia nos Estados Unidos da América, tendo ali as empresas perdendo 1 trilhão, com T de tatu mesmo, você não está ouvindo errado não, tá? 1 trilhão de dólares em desvalorização de empresas, por causa dos questionamentos que os investidores começaram a se fazer, dizendo o seguinte: peraí, como é que uma startup chinesa conseguiu fazer algo melhor que a gente viu sendo feito aqui nos Estados Unidos da América pela OpenAI, gastando apenas 6 milhões de dólares. Só para vocês terem uma referência, por exemplo, o projeto que o Trump lançou alguns dias atrás, que é o projeto Stargate, que até é motivo de algumas teorias de conspiração aí, que gerou até algumas brigas entre o Sam Altman, né, que é o criador ali do ChatGPT, com o Elon Musk. O Donald Trump anunciou que seria feito um investimento de 100 bilhões de dólares necessários para poder desenvolver algumas tecnologias. Já o próprio Mark Zuckerberg, né, dono da Meta, deu uma entrevista dizendo que só neste ano agora de 2025 a Meta investiria 65 bilhões de dólares, quase 400 milhões de reais, na área de desenvolvimento da sua tecnologia de inteligência artificial, que já é inclusive 50% mais do que foi investido em 2024. O que é que o mercado financeiro se questionou? Peraí, ou esses caras estão mentindo dizendo que é muito complicado fazer isso e não é, e os chineses provaram isso, ou eles estão superfaturando os custos para desenvolver as tecnologias que eles dizem que desenvolveram. Só para vocês terem noção, por exemplo, de uma referência, para poder treinar a inteligência artificial geralmente feita ali, né, nos Estados Unidos da América, eles utilizaram cerca de 16 mil chips para treinar ali a inteligência desses países, né? Vamos dar o exemplo do próprio ChatGPT. Cerca de 200 mil chips foram utilizados, enquanto a DeepSeek utilizou cerca de 2 mil chips para realizar a mesma tarefa. E tem outra coisa, a empresa que mais se desvalorizou ontem, que é uma empresa que fabrica placas, né, de vídeo, geralmente para computadores, para videogame, para edição de vídeo, a Nvidia, que passou a ser a empresa mais cara do mundo, porque ela começou a focar no mercado de desenvolvimento de placas para o mercado de inteligências artificiais. Só ela teve uma queda ontem de aproximadamente 17% do valor das suas ações, e só a Nvidia perdeu 600 bilhões
de dólares em valorização em um único dia, tá? Foi 598 bilhões, na verdade. Eu tô arredondando para 600 bilhões. Isso em reais, né? 6 vezes 5 dá 30. Isso dá 3 trilhões de reais. Na verdade, 6 vezes 6, 36, né? Que tá quase 6 reais o dólar. Dá 3,6 trilhões de reais em desvalorização dessa empresa em apenas um único dia. Em apenas um único dia. E aí eu preciso voltar a uma coisa que eu venho dizendo aqui em algumas análises que eu tenho feito. Tanto aqui nas minhas análises das 4 horas, de segunda a sexta, quanto nas minhas participações no Fórum 11h30, com o Rovai e com o Adri, ou no Fórum Café, no Fórum do final da tarde, que a gente tem um programa também com a Yara, com o Henrique e com o Miguel do Rosário também, que eu participo casualmente, e eu venho falando há muito tempo dos BRICS. Se você for assistir vários programas de TV fora do Brasil, onde você vê especialistas falando sobre a situação do BRICS, a situação da China, a situação do Brasil, a situação do G7, a situação dos Estados Unidos da América, vocês vão ver que é quase que unanimidade. Quando os especialistas vão falar, eles dizem, esse papo de que os Estados Unidos da América hoje comandam a economia global e que o G7 são o grupo de países mais fortes do mundo, isso acabou. Nós estamos sendo superados pela China, os seus aliados e pelo BRICS. Só para vocês terem noção, por exemplo, hoje o BRICS tem cerca de 40% da população mundial e é responsável por 37% do PIB global. A BYD, que é a fábrica de carros elétricos chineses, já superou a Tesla como a maior empresa de carros elétricos do mundo. Os marketplaces chineses, entre eles ali o Alibaba, a Temu, a Shopee, o AliExpress, esses marketplaces já estão entre os que mais crescem no mundo. Hoje a gente vê ali algumas listas aparecendo em primeiro lugar a Amazon, em segundo lugar o eBay, em terceiro lugar o Alibaba, mas depende da pesquisa. Tem pesquisa que já mostra, por exemplo, que lá nos Estados Unidos da América, como exemplo bem simples, a Temu, que é uma empresa de marketplace chinesa também, ela já tem sido ali escolhida de forma preferencial pelos estadunidenses para fazer compras na internet. Então, o que a China tem feito com investimentos internacionais, com parcerias econômicas estratégicas, é colocar em prática o que nós chamamos na ciência política de soft power, que é o chamado poder leve, que consegue ali, né, o poder suave, né? Tradução literal seria poder suave, não poder leve, né? Poder suave, que consegue promover influência em outros países através da cultura, das boas relações de amizade e tudo mais, diferente do que os Estados Unidos da América sempre buscou fazer, que era o hard power, que era impor a sua vontade sobre as outras nações de forma imperialista, como a gente sabe. Geralmente as nações imperialistas colocam em prática o que nós chamamos de hard power. Só que hoje a grande pergunta que os especialistas fazem é o seguinte: se realmente era verdade que os Estados Unidos da América tinham o maior poderio bélico do mundo e que por isso conseguiam impor a sua vontade para outras nações, hoje isso não é real. Você tem nações economicamente fortes no mundo e belicamente fortes no mundo também. Inclusive, algumas delas estão no mesmo grupo, como é o caso da China e da Rússia, fazendo parte do bloco do que a gente chama, né, em tese aí, de um futuro bloco econômico, que é o BRICS. Eles não têm status ainda de bloco econômico, pelo menos alguns economistas não entram nesse consenso, mas muito em breve se acredita que terá. Em alguns anos, inclusive, a gente teve dados ali de pesquisas de 2018 para cá, onde em número a economia chinesa ultrapassou a economia estadunidense, e com essa política do, entre aspas, Big Stick 2.0 que o Trump quer colocar, ele vai acabar jogando no colo da China vários aliados em tese estratégicos da China, entre eles o Canadá, o México, vários aliados na América Latina, ou, entre aspas, não aliados, mas não inimigos, e na Europa também. Em uma das entrevistas que eu vi, por exemplo, um especialista falando lá fora, ele diz o seguinte, para mostrar como é que a influência hoje mudou do eixo econômico, né? Que antes, se um país pobre do Oriente Médio ou da África, por exemplo, quisesse construir uma ferrovia, geralmente ele procurava os Estados Unidos da América, os seus aliados ou aliados ligados ao G7, para poder pegar empréstimo para que esse dinheiro fosse investido nesse país. Agora o eixo mudou, o eixo foi para a Ásia. Ele procura quem? Procura a China, procura a Índia, ou vem no Brasil, procura o Brasil, não vai procurar os Estados Unidos da América. E muita gente não conseguiu entender por que a China começou a expandir tanto, subsidiando, por exemplo, tecnologias como as tecnologias colocadas em práticas na própria BYD, né, Build Dreams, né, construiu seus sonhos, a fábrica de veículos elétricos, e a resposta está aí. Para quem achava, inclusive, que o Trump ia para cima, ia atropelar, ia fazer isso, ia fazer aquilo, ele já deu uma entrevista na sexta-feira dizendo o seguinte, que ele prefere evitar sanções contra a China. E aí Xi falou, tá bom, então vamos conversar.
Por quê? Porque, olha por que esse fato está sendo apontado como novo Sputnik, o fato da criação da DeepSeek, né? Que se eu mostrar para vocês aqui o que é a DeepSeek, né? A DeepSeek é essa e aqui, ó. Tá aqui no cantinho, ó. Aqui, ó. Inclusive foi o aplicativo mais baixado dos Estados Unidos da América. Tá aqui, ó. Ele tem interface muito similar do ChatGPT. Aqui, ó. Você entra aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E aí você escreve aqui. Aqui tá marcado, inclusive, essas caixas que eu marquei aqui, porque aqui você consegue ver como é que ele pensa. Você faz aqui uma pergunta e aí ele vai e escreve como é que ele tá pensando para poder pensando entre aspas, né? Como é que ele tá construindo a linha ali de entendimento para poder fazer a construção da resposta daquilo que você perguntou. E por que, Carlito, isso está sendo visto ali como um novo Sputnik, né? Porque pela escassez do que estaria em tese acontecendo com a tecnologia chinesa, se você comparar com o acesso de tecnologia para inteligência artificial que existe para os Estados Unidos da América. Só para vocês terem noção, por exemplo, existiam alguns impeditivos em relação ao envio de tecnologia e placas da NVIDIA para a China. Os Estados Unidos da América exigiram, por exemplo, que a NVIDIA não enviasse algumas placas ou alguns modelos de chip para a China. O que aconteceu? A China falou: beleza, irmão, a gente desenvolve a nossa tecnologia aqui e, sinceramente, humilhou o mercado de inteligência artificial dos Estados Unidos da América. Só para vocês terem noção, por exemplo, se acredita que nos próximos meses aí o que é que vai acontecer é um recálculo de quanto essas empresas de tecnologia realmente valem. Por quê? O que é que os investidores estão questionando? Questionando o seguinte: peraí, como é que vocês gastaram 100 bilhões de dólares para desenvolver algo que essa empresa conseguiu desenvolver melhor por 6 milhões? Bi por mi, né? Como é que vocês gastaram mais de 100 bilhões para desenvolver isso? E essa empresa chinesa gastou 6 milhões, não B, tá? Milhões, e conseguiu desenvolver uma tecnologia melhor, detalhe, mais rápida, com menos chips, né? E também com menos uso de espaço em computador. Porque nesse momento, essas inteligências artificiais, elas são treinadas em supercomputadores. A empresa que desenvolveu a DeepSeek falou: senta lá, a gente vai resolver tudo aqui. E resolveu, meus amigos. E aí que eu acho que era o marco que a gente precisava ter ali ultrapassado para gerar essa nova corrida, né? Se no passado foi a corrida espacial, agora é a nova corrida tecnológica, eu acho que essa barreira a China acabou de ultrapassar, né? Com essa criação da inteligência artificial. E detalhe, tá? É open source. Para quem não sabe o que é open source, é tecnologia aberta. Qualquer pessoa pode ter acesso ao código-fonte e ir lá desenvolver sua inteligência artificial, baseado, inclusive, na própria DeepSeek. Carlito, mas não é burrice, não, eles fazerem isso? Não, é estratégia. Porque se eles abrem esse mercado e mostram, por exemplo, que qualquer pessoa pode acessar essa tecnologia e que é muito mais barato do que os estadunidenses dizem que é, isso gera, meu amigo, o que aconteceu? Um tombo, 1 trilhão só de empresas ligadas a esse mercado. E nesse momento eles estão assim, você entendeu o que acontece. Por quê? Como eu disse, né, os investidores questionaram como é que essa empresa conseguiu fazer melhor algo que essa gastou 100 bilhões para fazer. E aí o que está acontecendo nesse momento? Está sendo discutida a possibilidade de várias empresas terem ali o seu valor recalculado. Ou seja, empresas que hoje valeriam, sei lá, bilhões ou trilhões, podem não valer trilhões ou bilhões na casa que está hoje, por exemplo. Pode ser só um valor artificial. Porque os investidores começaram a se questionar. Ou não é tão difícil quanto eles estão dizendo que é, ou eles estão superfaturando os valores para colocar esse custo lá em cima. E é nesse momento que eu acho lindo a gente ver o dia que a China praticamente quebrou o mercado de tecnologia de inteligência artificial nos Estados Unidos da América. Isso, meus amigos, é só um passo importante para mostrar que o Trump não vai fazer o que ele está dizendo que ele vai fazer, porque ele não vai conseguir. Por quê? Porque hoje existem outros agentes globais que podem fazer frente, não só ao Trump, como ao governo dos Estados Unidos da América. Comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum e até a nossa próxima análise de amanhã. Tchau!